bem, mano? Aqui, boa noite. Boa noite. Classificação agora assegurada, de forma matemática. Queria que você falasse sobre esse objetivo atingido. A gente já estava classificado. É matemático agora, né? Para quê? Para a fase de grupos. Ah, para a fase de grupos. Fase de grupos, isso. Queria que falasse sobre o objetivo atingido, claro, sobre o jogo de hoje também. E o que será importante a partir de agora, né? Com esses objetivos. O que você olha... Porque a gente viu, por exemplo, hoje o Tyson sendo aplaudido, o Edenilson sendo aplaudido. O que ainda dá para fazer de bom com esse ano que ainda não terminou? Bom, boa noite a todos. Primeiro dizer que foi um jogo com ingredientes de dificuldades de última hora fora do normal, né? Começamos a perder jogadores no início da tarde, primeiro Bustos, né? Depois Johnny, que tentamos aí, mas chegou no momento final aí da avaliação, que era o limite nosso estabelecido com o departamento médico, que era 17 horas, e aí não foi possível, estava frágil. E Alemão ainda no vestiário, porque Alemão ainda não tinha passado mal, teve vômitos quando chegamos aqui. Então, isso foi criando uma situação fora do normal, porque dormimos de um jeito e acordamos com 3 pequenos problemas assim de última hora. Você ter que mexer bastante na equipe sem poder treiná-la é algo mais difícil. Então, fomos tentar dar uma simplicidade para jogar. A escolha de Igor para iniciar pelo lado, ao invés de Everton, é porque Everton ainda não tinha jogado nenhuma partida. E num time tão mexido, achei mais prudente colocar Igor, porque já havia feito um jogo aqui em casa. Isso abriu a possibilidade de jogar com os 2 pontas pela primeira vez, iniciar um jogo com os 2 pontas, porque tínhamos um pouco mais de segurança atrás. Sabíamos que íamos correr um pouquinho de risco de meio campo, porque vocês já sabem, já falamos sobre isso, e ficou evidente isso, né? Veja como não é só coisa de treinador, o meio campo ficou mais aberto, e o jogo iniciou de uma maneira que a gente encontrou uma dificuldade grande. Tomamos um gol cedo, o que criou ainda um pouquinho mais de dramaticidade, mas a equipe, depois que se tranquilizou, porque também teve um momento do primeiro tempo que o árbitro deixou todo mundo intranquilo, e aí entramos um pouco nessa pilha. E depois, no intervalo, conseguimos conversar mais tranquilos, botar nossa cabeça no lugar, tentar organizar um pouco a maneira. A própria entrada de Everton devolveu uma mecânica que a equipe já tem mais formada, que é René ficar um pouco mais atrás. Liberamos Pena, mesmo sendo o volante, liberamos Pena para adiantar. E isso deu volume, foi dando oportunidades e conseguimos virar o jogo. Acho que ganhar, na circunstância que ganhamos hoje, é algo elogiável para o comportamento dos jogadores, para a postura, para a indignação com o resultado. Isso faz da gente a segunda melhor campanha, não é de graça, e isso me deixa muito contente. O que vamos esperar para frente? Fazer o melhor até a última rodada. À medida em que vamos alcançando objetivos, vamos ganhando tranquilidade para fazer mais. E fazer mais significa recuperar todo mundo, fazer todo mundo terminar bem. A gente já falou muito sobre isso, sobre Edenilson, já falamos sobre Tyson, já falamos sobre muita gente aqui. E eu disse que um dos papéis do treinador é exatamente ir recuperando os jogadores. Os jogadores têm muita qualidade, todos eles são extremamente profissionais. Aqueles que entendem que o único caminho é trabalhar e treinar e produzir, vão receber oportunidades. Aqueles que
desviar o caminho, vão entender logo que não é por aí. Tudo bem, mano? Boa noite. Eu queria pegar um outro aspecto, saindo um pouco do jogo, até porque você está voltando hoje a comandar o time, até o Sidney treinou a equipe lá em Curitiba, comandou a equipe à beira do campo. Não, quem treinou fui eu, o Cid só dirigiu na beirada do campo. Sim, mas e lá em Curitiba teve um lance polêmico, que foi o gol anulado do alemão. Algumas ocorrências, podemos dizer assim, ontem, daquele pênalti do Santos diante do Flamengo. Hoje até a gente viu você um pouco irritado com o árbitro. Eu queria que você fizesse uma avaliação geral da arbitragem nessa reta final do Campeonato Brasileiro, também, é claro, das partidas do Inter. As retas finais dos campeonatos sempre são tensas. Você começa a jogar muita coisa importante. Alguns jogando classificação importantes, como é o nosso caso, para Libertadores e para a fase de grupos da Libertadores. Isso, apesar de não ser a coisa mais importante do campeonato, tem muita importância. Tem importância financeira, tem importância de calendário para o ano que vem, de planejamento, vale muito. Então, estamos no meio desses grandes da ponta da tabela. Então, cada jogo tem a pressão que sabemos que é. Às vezes, com uma pressão maior, a tranquilidade não é tão grande, ou até o discernimento começa a se embaralhar um pouco. Acho que hoje vários lances foram interpretados de forma equivocada. Estamos falando isso em cima de uma vitória, não estamos falando isso em cima de um jogo que não alcançamos o objetivo. Ontem, se fosse a favor de outra equipe, talvez a repercussão seria maior do que aconteceu no Maracanã. Acho que também foi um erro bem significativo que poderia ter mudado a história do jogo. A gente não tira os méritos de ninguém pelo resultado, mas você sair atrás cria uma dificuldade como criou hoje, por exemplo. É outro jogo. E à medida em que essa tensão aumenta, às vezes quem não está tão preparado começa a errar um pouco mais e tira a tranquilidade do jogo. O que eu sempre procuro cobrar é critério igual para os dois lados. Se o árbitro for rigoroso, ele tem que ser rigoroso com o Internacional e tem que ser rigoroso com o Ceará. Aí a gente aceita, é o rigor dele, é a maneira dele. Ele não pode ter maneiras diferentes de se comportar. Houveram faltas bem marcantes em determinados momentos do jogo e o jogo seguiu. E aquilo é falta em qualquer lugar do mundo. Então, minha cobrança, e eu até tomei cartão amarelo por isso, foi numa falta no Romero, aqui, pelo lado direito, uma jogada que Romero deu tapa na frente e o jogador pegou só ele. Então, é assim. Eu prefiro continuar assim como eu sou. Eu acredito nas coisas que acredito, tenho o comportamento que tenho. Isso transmito uma indignação também para a minha equipe, que eu acho que uma equipe tem que ter. Você não pode ser de um jeito no vestiário e de outro jeito aqui, fazer de conta aqui. Às vezes você precisa se controlar mais, às vezes escapa um pouquinho. Mas tudo normal. Bom, Mano, você falou da circunstância do jogo na primeira resposta, e de tudo que mudou o jogo de hoje. Tem a vaga na Libertadores, na fase de grupos do ano que vem, e para o clube também financeiramente foi muito importante, porque não só o prêmio da CBF, vai ter aquele valor, o bônus aquele lá da Conmebol por jogar em casa. Você disse, agora fazer o melhor até o final do ano. É o objetivo nessas rodadas que restam aí. Isso passa também já por uma avaliação de elenco, daqui um pouco algum outro jogador que não está ganhando tantas oportunidades. Eu vou citar um aqui, porque tem chamado a atenção e todo mundo tem discutido, que é o atacante Mikael, que teve só aquela participação lá do Melgar e já foi relacionado para banco, enfim, tu já trouxe ele, mas, por exemplo, hoje ele não ficou no banco. Vale para ele, vale para outros isso, esta reta final de temporada, do fazer de uma avaliação pensando na temporada que vem? Vale para todos.
né? A avaliação não é feita em 1, 2 jogos, não é justa se você fazer em 1, 2 jogos. Às vezes é difícil até quando o jogador entra e joga poucos minutos, né? Porque o jogo tem circunstâncias, às vezes, que nem é para jogar tanto. Entra o jogador com a vontade incrível de jogar, o time já não quer mais jogar tanto, já está desgastado, precisa segurar o resultado, tem um outro comportamento do time. Você tem que cuidar para não fazer a avaliação do jogador nessa hora, porque ela não é correta, né? Então, vamos continuar avaliando como sempre fizemos até aqui. O fazer o melhor é continuar jogando para vencer, fazer a maior pontuação possível. Já é isso que podemos, quem sabe, colocar umas estrelinhas a mais na nossa campanha, vamos colocar, e esse é o mérito que a equipe teve até agora, né? Todo mundo tem metas, eu falei isso para os jogadores hoje, todo mundo estabelece metas. Esse não é o grande mérito, estabelecer as metas. O grande mérito é você executar bem para atingir as metas. E a gente só não vai atingir a meta de ser campeão porque não dá. Porque a equipe que vai ser campeã fez melhor do que todo mundo, com méritos seus, né? Mas nós vamos continuar com os nossos. Mano, boa noite. Hoje era uma partida importante, por mais que o Inter já estivesse matematicamente classificado para a Libertadores, mas também essa busca pela fase de grupos é um alívio também em relação ao planejamento no início da próxima temporada. Não tem uma pré-Libertadores também para ter mais jogos nesse calendário. Mas eu me recordo da frase que você citou após a eliminação contra o Melgar, que naquele momento o Inter não estava pronto para ser campeão. Passado esses meses, essas semanas e esses jogos, e o Inter hoje matematicamente classificado para uma fase de grupos de Libertadores, o quanto o Inter evoluiu daquele momento e aquela eliminação para essa classificação tão importante de hoje? Você vê o quanto evoluiu em jogos como esse. Não é uma decisão igual àquela, não é um mata-mata, mas são jogos emblemáticos nos pontos corridos que vão mostrando que a equipe não se assusta mais, que a equipe não se entrega com facilidades, que quando surgir novos desafios pela frente, ela vai aproveitar situações como essa para estar mais madura. Tá? Nós só vamos ver mesmo quando acontecer jogos decisivos na frente, mas essa é uma maneira de ir se preparando para situações mais difíceis, mais significativas e ter comportamento parecido como a gente teve hoje. Mano, um detalhe, quando chegou aqui, falava-se muito em 45 pontos, 46 pontos para não cair. O Inter de Mano Menezes, com relação ao Inter da história dos pontos corridos, é o time que menos perdeu na história de pontos corridos, apenas 4 derrotas. Pois é. Não é o Inter do Mano, é o Inter com o Mano, com o elenco que tem, com o aprendizado de anos anteriores, você vai aprendendo, né? Tem gente que é remanescente já de temporadas significativas, aprendeu junto, evoluiu junto. Mas o importante é que as coisas se encaixaram de forma rápida, e a gente conseguiu ganhar confiança durante o Campeonato Brasileiro. Essa campanha é uma campanha muito boa entre os primeiros, já não se perde mais tantos pontos para os últimos, como se deixava escapar antes. E aí entrava aquela discussão, quando o time se fecha, não encontra. Hoje estava muito fechado e a gente encontrou, a gente teve pressão. E tem horas que não é de um jogo tão organizado, mas é na pressão mesmo, é na força, né? Você vai empurrando o adversário para trás, vai martelando, e sempre foi assim o Inter vencedor que eu conheci, né? Aqui é a nossa casa, nós temos que fazer o adversário entender que aqui é a nossa casa, que aqui não vai ser fácil jogar, que aqui não vai ser fácil vir e levar pontos toda hora, e é isso que a gente está fazendo como evolução de equipe. Tá? Estamos longe dos 45 já, graças a Deus.
mas, acima de tudo, graças aos jogadores, aos torcedores que têm apoiado mais. Antes alguém falou sobre o comportamento do torcedor em relação aos jogadores, né? Hoje foi um jogo difícil, a gente teve a torcida do lado, o torcedor empurrou. Isso é que vai tornando o time, o clube mais forte. Mano, boa noite. A gente vê a campanha do Inter no segundo turno, né, beirando, né, um aproveitamento quase de campeão. Só não vai ser campeão justamente pela campanha que o Palmeiras está fazendo. Mas o principal é que o torcedor voltou a ter esperança no ano que vem, comparando com o momento que você chegou. E, ao mesmo tempo, ano que vem, o Inter vai ter um grau, né, de exigência um pouco maior por conta da Libertadores, vai pegar adversários de alto nível da América do Sul. E um ponto positivo é a manutenção de boa parte do elenco, a sua manutenção da comissão técnica. E o que você pode trazer para nós do que já está sendo feito no planejamento da montagem do grupo para o ano que vem, visando um pouco essa expectativa que o torcedor tem de bater de frente, como está batendo agora com adversários de alto padrão, e, ao mesmo tempo, né, sonhar com títulos maiores no ano que vem? Não posso detalhar muito, porque é muito difícil você falar sobre coisas que vão acontecer, né? A subjetividade das coisas é grande no futebol. Você tem boas intenções, mas às vezes você não consegue executar por isso ou por aquilo, né? Mas o clube tem trabalhado bastante para adiantar avaliações que precisam ser feitas nesse contexto, que é a nossa realidade, né? Que não é a realidade de contratações milionárias, e todos sabem por quê. Quem não tem essa condição precisa ter outras capacidades, né? Precisa estar à frente dos outros nessas análises, nesses planejamentos. É isso que o clube tem trabalhado muito nisso. Ser extremamente profissional para executar aquilo que precisa ser executado. E eu sempre falo que a primeira coisa, quando você tem um grupo de qualidade, que você deve se preocupar em não perder os jogadores que você tem de qualidade. Não adianta nada você ficar olhando lá para fora e daqui a pouco os seus que já estão aqui não ficam. Então, esse é o primeiro passo. O primeiro passo é, dentro da avaliação que temos, conseguir fazer ficar a maioria desses jogadores. Depois, pontualmente, e aí se fala pontualmente, não é uma forma de expressão, não é só dialética, é porque, se fizermos pontualmente algumas contratações, aumentamos a nossa capacidade de concorrência. Não precisamos fazer tantos, podemos gastar, direcionar um pouco melhor aquilo que temos, e é isso que vamos fazer. Mano, voltando ainda para o jogo, eu vi duas peças de movimentação muito importantes no teu meio de campo. Teu time sempre é sólido, em todas as posições, defesa, meio campo e ataque. Edenilson e o Alan Patrick, principalmente a movimentação do Alan Patrick. Isso te trouxe, porque você acabou perdendo o Gabriel, agora perdeu o Johnny, que poderia te dar essa segurança no meio campo e liberar um pouco mais o Alan Patrick. E você não teve isso, mas a posição do Edenilson pôde liberar mais o Alan Patrick, como de sempre? Edenilson e Pena fizeram um jogo muito bom como volantes, né? Embora eles não sejam tão volantes de marcação, mas em termos de posicionamento, na maior parte do jogo, deram a consistência que o time precisava ter para jogar. Na verdade, Alan Patrick cresceu individualmente. Depois de um período onde ficou um tempo fora, e também veio de uma cirurgia quando veio para cá, então precisava um período um pouquinho maior para a gente ir ganhando essa condição. Ele está mais forte, não tenha dúvida que ele está mais forte. É possível ver como ele supera a marcação, como ele tem capacidade de girar a todo momento, né? E quando ele tem essa capacidade, ele é um jogador acima da média da maioria dos jogadores que jogam aí no Campeonato Brasileiro. Então, a gente ganha muito com isso. Na verdade, ele cresceu mesmo e tem nos ajudado também a crescer como equipe.